A adaga levantada em arte tumular significa prontidão e força, enquanto a adaga repousada indica a morte consumada ou sacrifício já feito. A adaga erguida mostra ação, defesa e coragem diante da morte, como se fosse um gesto de resistência e proteção espiritual. A ampulheta simboliza a marcha do tempo. Uma ampulheta na ponta pode significar que o falecido morreu repentinamente, enquanto uma ampulheta alada comunica a rapidez com que o tempo passa. Também pode ser interpretada como uma mensagem para os vivos: o tempo é curto, então não o desperdice. A ampulheta alada com foice reúne 3 símbolos muito fortes ligados à finitude da vida. A ampulheta mostra o tempo que se esgota, lembrando que a existência humana é limitada. As asas representam a rapidez com que o tempo passa, sugerindo que a vida voa e não pode ser detida. Já a foice é o emblema da morte, instrumento que ceifa a vida, reforçando a inevitabilidade do fim. A ampulheta alada com tochas invertidas representa o fim da vida e a transitoriedade do tempo. A ampulheta mostra que o tempo terreno se esgota, enquanto as tochas voltadas para baixo simbolizam a chama apagada, reforçando a ideia da morte como encerramento inevitável do ciclo humano. A âncora era usada pelos primeiros cristãos como uma forma disfarçada da cruz, que demarcava o local das reuniões secretas. É encontrada principalmente na arte funerária das catacumbas romanas, simbolizando a esperança. Também é um atributo de São Nicola, padroeiro dos marinheiros, que representa a força da fé. A balança simboliza justiça, equilíbrio e julgamento. Ela remete à ideia de que, após a morte, a alma será pesada e avaliada, evocando tanto a tradição cristã do juízo final, quanto referências antigas, como a mitologia egípcia, em que o coração era comparado à pena de Maat. A balança transmite a noção de imparcialidade e ordem, reforçando que a vida terrena será medida diante da eternidade. Uma bandeira do país pode simbolizar patriotismo, honra e identidade nacional. Ela é frequentemente usada para homenagear pessoas que serviram a pátria, como militares, líderes políticos ou figuras importantes da sociedade. Além disso, pode representar o orgulho do falecido por sua origem e cultura, reforçando sua conexão com a história e os valores do país. A bigorna simboliza trabalho, perseverança e força criadora, geralmente ligada ao ofício dos ferreiros e artesãos, representando dignidade do labor e resistência espiritual. A cadeira vazia simboliza ausência, perda e saudade. Representa o lugar que já foi ocupado pelo falecido e agora permanece desocupado, evocando a memória da convivência interrompida. É um sinal de luto e de vazio deixado pela partida, mas também pode sugerir esperança de reencontro na eternidade, como se o assento aguardasse a presença futura na vida espiritual. O caduceu, ou seja, o cálice representa o recipiente dos remédios e elixires, enquanto a serpente simboliza a dualidade entre o veneno e a cura, além da regeneração e imortalidade através da troca de sua pele. O conjunto é complementado pela escultura de uma palma ao lado, que no contexto funerário reforça a ideia de vitória sobre a morte e a ascensão espiritual do falecido. O cálice em arte tumular simboliza fé, espiritualidade e comunhão com o divino. Ele remete ao sacramento cristão da Eucaristia, representando o sangue de Cristo e a promessa da vida eterna. Em um túmulo, transmite a ideia de que o falecido participou da fé e agora está unido a Deus, sendo também um sinal de esperança na ressurreição. Os cataventos, quando usados em túmulos de adultos, além de simbolizarem movimento e espiritualidade, ganham um sentido poético ligado à suavidade das lembranças. O seu giro ao sabor do vento evoca a passagem do tempo e, ao mesmo tempo, a forma como as memórias permanecem vivas no coração. Cada movimento do catavento funciona como um lembrete de quem partiu, reconectando os vivos com aqueles que deixaram saudades e mantendo presente, de maneira delicada e afetiva, o elo com quem amamos.
A coroa simboliza vitória espiritual, glória e eternidade. Representa a recompensa pela fé e pela vida virtuosa, evocando a ideia de triunfo sobre a morte e entrada na vida eterna. Em contexto cristão, pode remeter à coroa da vida prometida aos justos, sendo um sinal de honra e salvação. Uma coroa com elmo, na simbologia tumular, expressa a ideia de vitória e distinção. Além disso, remete à condição de nobreza, funcionando como um emblema de honra e elevação espiritual. Uma corrente quebrada. Na sabedoria medieval, certa vez sustentou que uma corrente de ouro mantinha a alma no corpo. Na morte, a corrente é quebrada e a alma é libertada. Se a corrente for ininterrupta e apresentar as letras A, V de amizade, amor e verdade, provavelmente significa que o falecido pertencia à ordem independente de companheiros estranhos, uma organização fraterna que busca promover causas de caridade e oferecer ajuda. A espada simboliza coragem, honra e defesa da fé. É frequentemente associada a uma vida marcada pela luta, seja militar ou espiritual, representando força e proteção contra o mal. Também pode expressar justiça e sacrifício, indicando que o falecido enfrentou batalhas reais ou simbólicas com bravura. O esquadro e compasso, famoso símbolo maçônico, é utilizado para retratar a fé e a razão. Eram utilizados pelos construtores para medir ângulos perfeitos. Além disso, simboliza a capacidade de usar os ensinamentos da consciência e da moralidade para medir as suas ações. As fotografias são alternativas para pessoas que não veem a escultura como uma opção acessível. Elas também preservam a memória e a identidade do falecido de forma direta e pessoal. Diferente dos símbolos tradicionais, a fotografia mostra o rosto ou a imagem real da pessoa, reforçando a ideia de presença e eternidade. É um recurso que aproxima os vivos dos mortos, permitindo que os familiares mantenham um vínculo visual e afetivo. A lamparina simboliza a luz espiritual, vigilância e a presença da fé que nunca se apaga. Ela representa a alma iluminada, guiada pela esperança e pela confiança na vida eterna. A chama da lamparina transmite a ideia de que, mesmo diante da morte, a luz divina continua a brilhar, protegendo e conduzindo o espírito. A lira é um símbolo ligado à música, à harmonia e à inspiração espiritual. Ela remete à tradição clássica, especialmente à mitologia grega, onde era associada a Apolo e às musas, representando a ligação entre o humano e o divino por meio da arte. Em túmulos, a presença da lira costuma indicar que o falecido tinha relação com a música ou que sua vida foi marcada pela busca de equilíbrio e beleza. Também pode simbolizar a ideia de que a alma continua a vibrar em outra dimensão, como se a música fosse eterna, ecoando além da morte. O menorá, candelabro de 7 braços da tradição judaica, simboliza a luz divina, a fé e a presença eterna de Deus. Ele representa a iluminação espiritual e a ligação entre o humano e o sagrado, funcionando como um sinal de identidade religiosa e de esperança na vida eterna. Também evoca a ideia de continuidade, já que sua chama é vista como inextinguível, reforçando a memória e a espiritualidade do falecido. Navio, caravela ou barco simbolizam a viagem da alma após a morte. Esses elementos remetem ao percurso da vida como uma travessia, em que a morte não é o fim, mas a passagem para outra dimensão. O barco representa a travessia do mundo terreno para o espiritual, a caravela, a ideia de aventura e descoberta, e o navio, a proteção e condução segura rumo ao destino eterno. Um pergaminho ou uma folha de papel significa a relação entre o tempo e a vida. As extremidades enroladas para cima representam a vida que se desdobra num comprimento incerto, com o passado e o futuro não revelados. Também pode significar uma menção honrosa ao falecido. A pira com fogo aceso simboliza a continuidade da vida espiritual, a purificação da alma e a vitória sobre a morte. A chama eterna representa a memória que não se apaga, mantendo vivo o elo entre o falecido e os que permanecem, transformando o túmulo
em um espaço de proteção e lembrança perene. O sino simboliza o chamado espiritual e a passagem da alma. Ele é associado ao som que anuncia transições tanto na vida quanto na morte e representa a comunicação entre o mundo terreno e o divino. O toque do sino evoca lembrança, oração e a ideia de que o falecido foi conduzido ao descanso eterno. A tocha invertida é um dos símbolos mais claros da morte. A tocha representa a vida e a chama vital. Quando está voltada para baixo, indica que essa chama se apagou. É um emblema de encerramento do ciclo terreno, mas também pode sugerir descanso e paz, já que a chama não foi violentamente extinta, apenas naturalmente concluída. A tocha invertida com guirlanda é um símbolo profundamente ligado à ideia de fim e de continuidade espiritual. A tocha, quando apontada para baixo, representa a extinção da vida terrena, mas como a chama permanece acesa, sugere que a alma não se apaga, apenas passa para outra dimensão. Já a guirlanda, tradicionalmente feita de flores ou folhas, simboliza a vitória e a eternidade, remetendo ao triunfo da vida espiritual sobre a morte física. A união desses dois elementos transmite uma mensagem de despedida serena, em que o término da existência material é acompanhado pela promessa de continuidade e pela honra à memória do falecido. O vaso simboliza a fragilidade da vida e a transitoriedade da existência. Como recipiente, ele guarda e protege, mas também pode se quebrar facilmente, lembrando que a vida humana é delicada e passageira. Em algumas representações, o vaso pode conter flores ou cinzas, reforçando a ideia de memória, oferenda e preservação da essência do falecido. A vela simboliza a luz da fé e da espiritualidade. Sua chama representa a vida humana, frágil mas iluminadora, e ao se apagar indica a passagem da existência terrena para a vida eterna. É também sinal de oração e esperança, reforçando o elo entre os vivos e aqueles que já partiram. A urna é um símbolo de luto, memória e preservação. Ela representa o recipiente das cinzas ou das lembranças do falecido, funcionando como metáfora da vida guardada e protegida. Muitas vezes aparece velada, com um pano sobre ela, reforçando a ideia de respeito, silêncio e saudade. Também pode simbolizar a continuidade espiritual, já que guarda aquilo que permanece após a morte.